pessoas! Então, continuando nossa explicação sobre o if, algumas situações a gente não tem só duas opções. Lá no login, ou o login está certo ou o login está errado. Não tem outra opção possível. Mas, vamos pensar em outro exemplo. Na escola Senai, a gente tem as médias para os alunos serem aprovados. Então, se o aluno tem média de 7 a 10, ele está aprovado na unidade curricular. Se ele tem média de 1,67 até 6,99, ele está em exame. E se ele tem média abaixo de 1,67, ele está reprovado automaticamente. Então, aqui a gente tem três opções diferentes para a gente mostrar para o nosso usuário. Então, a gente vai aqui utilizar mais do que um if nessa estrutura. Então, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou começar definindo as minhas variáveis, certo? Então, para ficar mais completo, vamos pedir para digitar as notas. Digamos que é uma unidade curricular que tenha 3 notas. Então, eu vou botar nota 1, nota 2, nota 3, média, que eu vou calcular a média deste meu aluno. Tudo isso do tipo real. Então, eu vou começar pedindo essa informação. Então, digite as 4 notas. Quem viu o vídeo das resoluções de exercício dos comandos básicos vai ver que a gente pode pedir para o usuário digitar tudo no mesmo read. A gente pode pedir para ele digitar tudo numa coisa só, quando são coisas que têm o mesmo sentido. Por exemplo, a gente tem 3 notas, eu não preciso pedir digite a primeira nota, digite a segunda nota, porque não vai importar a ordem que ele digitar. Quando a gente tem quando a gente tem situações onde importa a ordem, o ideal é não dar essa chance, porque o usuário pode digitar na ordem errada. Então, agora que eu tenho as 3 notas, eu vou calcular a média. Aqui eu fiz com 3 notas para ficar um pouco diferente, né? Geralmente 4 notas e divide por 4. Então, aqui, lembrando, né, as leis da matemática são aplicadas na programação. Então, se a gente não usar parênteses nesse cálculo de média, ele vai primeiro dividir e depois multiplicar. Então, aqui eu vou dividir por 3, porque eu tenho 3 notas. Então, eu somei as notas, dividi por 3. Depois que eu fiz isso, eu vou analisar se esse aluno está aprovado, reprovado ou em exame. Então, vamos começar com o nosso primeiro if do aprovado. No último exemplo, a gente usou o sinal de igual. A gente pode usar igual, diferente, maior, menor, maior, igual, menor, igual. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com maior e menor. Então, se a média desse estudante for maior ou igual a 7, percebam que o maior e o igual eles ficam juntos e sempre vai vir o símbolo de maior ou menor na frente. O igual sempre vem depois. Se a gente inverter, ele vai dar erro. Então, cuidado, atentem-se a isso. Ok, então, se a média é maior ou igual a 7, eu vou escrever para esse usuário que ele está aprovado. Então, sua média é média, vamos dar uma arredondada aqui, 2.6, 2.2, e você está aprovado. Ok. Lembrando, aqui não vai ponto e vírgula, porque não é o final do if. Beleza. Agora, nós vamos para o else. Poxa, mas a gente tem 2 opções. Como que eu vou fazer isso aqui? Se eu tenho 2 opções, eu vou abrir um novo if. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa indentação. If média. Essa média aqui seria o que ele estaria em exame. Então, ele tem que ter média menor que 7. Se você colocasse assim, média menor ou igual a 6,99, também está correto. Só lembrando, né, 6,99 que a gente não pode usar vírgula. Aqui a gente vai usar um condicional, um operador lógico. Desculpa, condicional é o if, um operador lógico. O operador lógico aqui vai ser o AND. Traduzindo AND para o português, significa e. O AND ele vai funcionar para quando a gente precisa que as 2 condições sejam verdadeiras. Ou seja, eu preciso que essa média seja menor que 7 e eu preciso que essa média seja maior
ou igual a 1,67. Então, eu preciso dessas duas confirmações para daí eu mostrar na tela do usuário o que vai ficar logo abaixo. Se eu não usar o AND, aqui ele não vai dar certo. Então, eu preciso o AND quando eu tiver situações em que todas as minhas opções precisam ser verdadeiras. Agora, eu vou mostrar, né? Sua média é média 2,6, 2,2 para dar aquela arredondada e você está em exame. Ok. Lembrando aqui, depois do exame, não vai ponto e vírgula, porque a gente tem uma última opção. A última opção é para o aluno reprovado. Então, para a última opção, a gente só vai botar else, porque é a última opção, não tem mais nada que possa acontecer com ele. Então, quando a gente tiver essas situações em que não tem mais nenhuma opção, o último sempre fica else, sozinho. Então, para este camarada aqui, sua média é média 2,6, 2,2 e você está reprovado. Estude mais no próximo curso. Aqui a gente vai botar o ponto e vírgula porque é onde acabou meu if, não tem mais nada referente a ele. Então, ponto e vírgula. Lembrando sempre de adicionar read key no final do nosso código. Participação especial da moto. Os cachorros da vizinha, por enquanto, ainda não quiseram participar desse vídeo. Então, vamos analisar a indentação agora. Percebam, o primeiro if, o que vai dentro dele, digamos assim, que vai embaixo dele, tem um recuo, ok? O segundo if, ó, eu sempre gosto de deixar o if embaixo do else. Tá vendo? Na verdade, o else embaixo do if, né? O else embaixo do if, que é a sua referência. Então, aqui, ó, a gente tem o else, tá na mesma linha do if. Write um tab para dentro. Próximo aqui, um tab. Aí, a gente começa um novo if, ó. O else, referente a ele, ficou embaixo. E a gente tem tab aqui e tab aqui. Atentem-se a essa indentação. É muito importante quando a gente trabalha com código, indentar o nosso código, porque fica mais fácil a gente encontrar os nossos erros. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Sempre que você tem várias opções dentro do seu if, você precisa testar todas essas opções. Porque senão, a gente não vai saber se vai ter algum erro dentro das outras. Porque quando o código executar essa linha, ele vai ignorar o que tem aqui e vai direto para o read key. Então, vamos testar. Vou dar um F9 aqui, botar minha lupa para travar minha tela. Então, vamos lá. Digite as 4 notas. Vamos primeiro para o estudante que vai passar. Digamos que ele tirou 8.